E aí, pessoal, beleza? Retornando aqui para os nossos estudos, vamos estar dando continuidade para os estudos referente à análise da jurisprudência do STJ, tá? Falamos das teses da edição número 75, referente ao Tribunal do Júri, e agora vamos estar estudando a tese número 78, que também trata de temas do Tribunal do Júri. O objetivo desse estudo, o objetivo de você ter esse conhecimento, é porque essas informações estão sempre caindo na prova, seja no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, qualquer concurso que você venha fazer aí, magistratura, MP, delegado, defensoria pública, enfim, vários concursos e que vem se cobrando muito hoje o posicionamento do STJ e do STF. E o STJ tem lá uma parte de jurisprudências que ele traz um número, né, de artigo, número de temas que são reincidentes, recorrentes. Então, já traz mais ou menos ali para você poder ter um parâmetro. Não é súmula vinculante, algumas têm a repercussão geral, outras não, mas dá uma direção para você estar posicionado. E, no caso concreto, se você vai atuar, é super importante você ter o conhecimento dessas informações. Vale a pena imprimir, levar, né? Até porque a gente vai ver assuntos aqui que pode estar acontecendo lá no plenário, por exemplo, do Tribunal do Júri, e você pode debater com o magistrado, com o promotor, e inclusive citar a jurisprudência, tá? Então, nós vamos estar comentando essas teses, e eu vou compartilhar o arquivo, a tela aqui para abrir o arquivo para a gente, tá ok? E a gente vai tratar desse tema aí que é muito recorrente, muito utilizado. Então, nós estamos aqui, né, referente ao STJ, ó, edição número 78, Direito Processual Penal, tá bom? Estou direto aqui, está no site, já peguei para facilitar. E a edição número 78, que trata de assuntos do Tribunal do Júri. Já falamos da primeira parte, agora estamos falando da segunda. A primeira parte é a edição número 75, está lá na nossa plataforma martinsbrito.edplataforma.com, ou no nosso canal do YouTube também está liberado, ou se você quiser, você pode acessar o meudigicard.com/martinsbritoadvocacia/ e lá você tem acesso direto ao Facebook, e o YouTube, Instagram, enfim, várias informações a respeito do nosso trabalho, tá? Então, essa aula aqui vai ficar disponível na plataforma e também está sendo disponibilizada lá no YouTube para você. Qualquer coisa, é só colocar lá José Carlos Martins de Brito, você vai localizar a gente lá, tá? Então, vamos tratar aqui da edição número 78, Tribunal do Júri, segunda parte, tá? A primeira tese dessa edição fala: o emprego de algemas deve ser medida excepcional e a utilização delas em plenário do Tribunal de Júri depende de motivada decisão judicial, sob pena de configurar constrangimento ilegal e anular a sessão de julgamento, tá? Súmula vinculante número 11 da STF fala sobre isso. Bom, gente, primeiro vamos falar aqui sobre a ideia de se, né, não permitir que o sujeito, né, seja julgado algemado. Por quê? Porque dá, principalmente para os jurados, a sensação de alta periculosidade daquele cidadão. Então, os jurados provavelmente podem e muito provavelmente vão sofrer algum ataque emocional, psicológico, que vai provavelmente prejudicar o réu quando esses jurados forem julgar. Então, imagina o jurado que não está acostumado a ver essa cena, o cara é estreante lá e por aí vai, e vê uma pessoa algemada. Ela provavelmente vai criar já um juízo negativo, né, desse réu, vai criar um juízo de valor, ainda que seja explicado pelo magistrado, enfim. A gente sabe que isso prejudica muito o julgamento em desfavor do réu. E aí a ideia foi a lei determinar isso, né, principalmente com base no princípio da dignidade da pessoa humana,
de fazer com que o réu não seja julgado de forma algemada. No plenário do Tribunal do Júri, mais ainda, né, gente? É difícil hoje, por exemplo, você ter que manter alguém algemado, tá? Porque há toda uma estrutura, há uma grande segurança lá dentro, então não há necessidade. Mas mesmo assim, se o juiz, por algum motivo qualquer, se for um sujeito de alta periculosidade, né, que o crime tem uma repercussão na mídia, que há possibilidade de resgate, coisas desse tipo, o juiz pode determinar a decretação, o que eu ainda sou contra, que eu acho que cabe ao Estado, né, é, colocar todo o aparato para a segurança de todos para que o julgamento possa ocorrer e não transferir para o sujeito, independente de quem quer que seja, a responsabilidade do Estado e aí, portanto, gerando prejuízo para ele. Então, para mim, isso não poderia acontecer, mas a jurisprudência está aqui, você precisa ter esse conhecimento de que é possível, se for nessas condições extremas que eu estou falando, e o juiz tem que efetivamente fundamentar, ok? De forma motivada, ele tem que motivar, dizer por quê, quais são as condições, quais são os riscos, portanto, daquela decisão. Tá? Porque se ele não fizer isso, vai configurar o constrangimento legal, que é o ataque, né, na imagem do sujeito e, consequentemente, um ataque na mente lá dos jurados, de forma negativa, e aí gera esse constrangimento legal, gera um pré-conceito, uma predisposição para uma determinada decisão dos jurados, e aí vai prejudicar o julgamento, portanto, é cabível a anulação desse julgamento. Tá? Agora, deixa eu falar outra coisa aqui. No que diz respeito aos processos de juiz singular, principalmente em audiência de custódia, aqui no Rio acontece muito isso, já tem uma decisão pronta, ridícula, lá escrito lá, que o réu manteve-se algemado por questão de segurança. Isso está passando direto. Eu acho que ainda assim, né, pelo princípio da legalidade, deveria ser respeitado, mas é difícil colocar na cabeça desses magistrados que eles não são a lei, eles estão ali para aplicar a lei, como cada um faz do seu local de trabalho, né, o seu código de processo penal. Não sei até que ponto você vai ficar discutindo isso. Também não vejo assim, um grande prejuízo quando for só o promotor, o juiz, o réu e você, que nenhum dos ali que estão trabalhando, nem MP, nem você, nem juiz, vão se sentir ameaçados, vão se sentir com alguma mudança emocional no sentido de ver uma pessoa algemada. Nós já estamos acostumados com isso, porque trabalhamos com isso. Então, no que diz respeito a essas decisões de juiz singular, principalmente audiência de custódia, ainda assim o juiz faz uma fundamentação ridícula lá, que já copia e cola e coloca, tá? Mas no júri, gente, fique atento. Aqui tem até um detalhe, tá? Se o réu, se já tiver formado o conselho de sentença, que geralmente acontece isso, o conselho de sentença está lá sentado, os jurados estão lá sentados, os 7 jurados estão lá sentados. Me entra o réu algemado, já é para anular o julgamento, porque o jurado já viu que o réu está algemado. O réu tem que entrar no plenário sem algemas. Então, fique atento, se isso acontecer, você pede a palavra e pede para que seja redesignado esse júri, porque é um constrangimento do réu, portanto, já atingiu uma concepção ou uma percepção na mente dos jurados de forma negativa para com o réu. Tá? E tenta, se ele não adiar esse júri, que eu acho que ele não vai adiar, o que você tem que fazer? Consignar na ata, dizer que tem o prejuízo, consignar na ata os seus fundamentos, para dizer para ficar consignado na ata que o sujeito entrou algemado, você tem que, é bom você dizer o porquê, o que ocasionou aquilo, não havia necessidade e quais os prejuízos que ali estão estampados. Conseguindo isso, e depois, se seu cliente precisar de uma discussão em nível de recurso até de nulidade, você já tem lá a prova, tá ok? Vale a pena, super vale a pena. Uma dica aqui, já que a gente está falando até de questões de nulidade, coloca lá para gravar lá, o seu gravador lá para gravar a sua audiência, não tem nenhum problema, tá ok? Hoje tem um 367, parágrafo 5º, 6º, parágrafo 5º e 6º, né, do Código de Processo Civil, que permite você gravar a sua audiência sem autorização judicial, não precisa pedir autorização. Chega lá, bota sua câmera, seu celular, seja lá o que for, seu gravador, enfim,
coloca lá e deixa produzindo, gravando aquilo lá, porque é o meio de prova que você tenha, caso ocorra alguma nulidade e que depois você precise de prova, ok? Então, essa tese número 1 aqui, da edição 78, fala da proibição, né, do uso de algemas do réu no júri, inclusive com súmula vinculante, número 11 do STF, ok? A tese número 2 fala assim, ó, compete às instâncias ordinárias, com base no cotejo fático carreado aos autos, absolver, pronunciar, desclassificar ou impronunciar o réu, sendo vedado, em sede de recurso especial, o revolvimento do acervo probatório. O que é súmula número 7 do STJ? Então, já tem uma súmula do STJ dizendo o seguinte, olha, cabe à instância ordinária. Quem é a instância ordinária aqui? Vai ser o juiz de primeiro grau e os tribunais do Estado, de justiça, por exemplo, segunda instância. Reverem, julgarem, avaliarem, tá, a questão, né, fática. Né? Então, no sentido de absolver, pronunciar, desclassificar ou impronunciar o réu. Então, o réu está sendo julgado, foi denunciado, aconteceu toda a audiência de instrução e julgamento, houve os debates, as alegações finais, só tem juiz, promotor e defesa lá. Agora, o juiz vai ter que dar uma decisão, que vai ser ou absolver sumariamente o sujeito, ou vai pronunciar, ele vai levar a júri, ou vai desclassificar, ou vai impronunciar, ok? Quem tem que decidir isso aqui é o juiz. Então, tá ok? Por isso que ele fala instância ordinária. Se o juiz pronunciar, por exemplo, você quiser recorrer, e aí a sua tese está tratando de negativa, por exemplo, de autoria, e, portanto, tem questões fáticas que você precisa discutir, na apelação, na apelação, por exemplo, você vai interpor o seu recurso e vai discutir a questão fática, mostrar que as provas X, Y, Z corroboram para a sua tese, enfim, junto ao Tribunal de Justiça, uma Câmara Criminal ou uma turma, se for na Justiça Federal, com o objetivo de você conseguir a mudança dessa decisão de pronúncia, tá? Portanto, não cabe nem ao STJ, nem ao STF, em casos de recurso especial, extraordinário, seja lá o qual for, eles avaliarem questões fáticas, eles avaliam questões de direito, ok? Questões feriu-se a lei, feriu-se o direito, princípios, e por aí vai, aí o STJ e o STF analisam. Se você estiver recorrendo lá, o seu cliente foi condenado, por exemplo, tá? E no tribunal do júri, você recorreu, apelou, a Câmara manteve o julgamento, e você agora vai ao STJ para discutir que as provas não foram avaliadas, porque os jurados não avaliou as questões como deveria, porque o tribunal também não observou as provas e por aí vai, o STJ não vai analisar essa questão, ok? STF não avalia isso, eles avaliam questões de fato e direito. Então, é isso que está colocado para você aqui. Então, no caso concreto, você vai precisar discutir isso com base em recursos e até com base nas audiências, né, na audiência que estiver acontecendo. Então, a jurisprudência do STJ, a tese número 2 da edição 78, fala que não cabe ao STJ discutir questões fáticas, né, do processo. Ok? Vamos para a tese número 3, da edição 78, que nós estamos vendo aqui do Superior Tribunal de Justiça. Está vendo como isso é importante você imprimir, levar isso, por exemplo, para o julgamento? Você pode levar o seu notebook, né, seu celular, e tentar fazer o acesso lá direto, mas não confia muito nisso, que vai que o sistema cai, ou, sei lá, acontece alguma coisa. Eu, particularmente, levo impresso, porque eu posso precisar dessa jurisprudência e não vou ficar que nem um doido procurando. Até porque tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico, enfim. Tem o estresse, tem gente que fica nervosa e por aí vai. Tá? Então, cautela é bom, são poucas folhas, você pode imprimir e levar. Nas provas que você estiver fazendo, por exemplo, você tem que estar atento, né, para os posicionamentos dos tribunais superiores, que é o que a gente está fazendo aqui, essa análise. Tese número 3 fala assim: as nulidades existentes na decisão de pronúncia devem ser arguídas no momento oportuno e por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão. Gente,
Se na decisão de pronúncia, ou seja, aconteceu toda a primeira fase do tribunal do júri, tá bom? O juiz pronunciou seu cliente e agora você está recorrendo, né, para discutir, né, alguma questão dessa pronúncia, tá? E se tem nulidade nessa decisão de pronúncia, é no momento da apelação, no momento do recurso que você vai interpor, tá? Do recurso em sentido estrito, você vai interpor, nesse recurso você vai ter que interpor os fundamentos da nulidade. Porque se você não fizer isso e deixar passar em branco, o que aparentemente era nulo vai ser convalidado, ainda mais se for aquela suposta nulidade relativa, que tem tempo, prazo para isso, ok? Então, cairia na preclusão. E se ainda for uma nulidade absoluta, que poderia ser arguída em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme se fala na doutrina, né, até a própria jurisprudência, com o atual entendimento que nós estamos tendo aí dos tribunais superiores, ainda assim vai se perquirir o princípio do prejuízo. Essa nulidade gerou um prejuízo para o réu, estampado, realmente demonstrado, aí você pode até anular o ato. Mas isso só vai acontecer, ou só deveria acontecer, né, se você tiver já argumentado, né, já ter combatido através do recurso. Então, decisão de pronúncia foi proferida, você verificou que existe algum vício, alguma nulidade, né, algum prejuízo para o seu cliente em termos processuais, é a hora de você, no seu recurso, colocar lá preliminar de nulidade e tratar do assunto e depois vai enfrentar o mérito, ok? Então, é isso que ele está falando aqui. Então, essa tese número 3 está dizendo para você que se você não recorrer dentro do prazo legal com recurso próprio e enfrentar essas questões de nulidade, vai acontecer a preclusão. Então, o que era nulo ou o que você entendia que fosse nulo vai ser convalidado e o processo vai seguir normalmente. Depois não vai adiantar reclamar. Então, fique atento a isso, tá? Lembrando que sempre tem aqui, estou mostrando para vocês os julgados, vários julgados aqui com número de HC, agravo, depois você pode entrar e ler, tá bom? Mas o que eu já estou te falando já te direciona muito bem. A tese número 4 fala assim, a leitura em plenário do júri dos antecedentes criminais do réu não se enquadra nos casos apresentados no 478, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal, inexistindo, óbice, a sua menção por qualquer das partes. Então, é comum, por exemplo, o promotor de justiça está lá no plenário do júri, e ele está lá, no momento da sua sustentação oral, ele vem e fala, olha, o réu, inclusive, tem uma vasta folha de antecedentes criminais. O que ele está tentando fazer aqui, gente? Está tentando mostrar para os jurados, né, que o réu é uma sementinha do mal, não é uma pessoa boa, já teve outros crimes e por aí vai. Muitos sustentam ou sustentavam que essa leitura seria, né, uma forma de argumento de autoridade que levasse prejuízo para o réu, que se estaria, tendo em vista que o réu está sendo julgado por aquele fato, e não por fatos que já tenham passado, inclusive ele tenha respondido o processo, e talvez até sido condenado e cumprido a pena e por aí vai. Então, se discute muito isso, e o STJ fala que a leitura não tem nenhum problema, tá? Não é reconhecido como um discurso de autoridade a ponto de gerar prejuízo para o réu e a ponto de criar uma nulidade. A defesa também pode fazer essa leitura, né? A defesa pode falar, olha, senhor jurado, eu estou olhando aqui as folhas de antecedentes criminais dele, está aqui, vou mostrar para os senhores, não tem uma anotação. É uma pessoa boa, família boa, trabalhadora, nunca se envolveu com nenhum problema, está sendo envolvida nesse caso por X, Y, Z situação. Então, veja que isso é para os dois lados, ok? Então, tanto o Ministério Público quanto a defesa pode, no posicionamento do STJ, fazer leitura das folhas de antecedentes criminais. Gente, sinceramente, a minha opinião é que eu não vejo muito problema, não. Mas muitos colegas acham que sim, que é um problema, que seria uma espécie de argumento, né, de autoridade, que você está prejudicando o réu.
tem fundamento, mas dá para solucionar isso no caso concreto, ok? Bom, tese número 5, tá? Fala lá, o exame de controvérsia acerca do elemento subjetivo do delito é reservado ao tribunal do júri, juiz natural da causa. O que ele está dizendo aqui? O que essa tese está dizendo para você? Ó, se o Ministério Público denunciou o réu numa tentativa de homicídio, se é tentativa de homicídio, nós estamos falando, no princípio, de um crime doloso contra a vida. Está sendo discutido lá, ok? Tem um mínimo de indício de autoria, tem a materialidade, tem indício de autoria, tanto é que o cara foi denunciado, e aí, né, se tem essa dúvida, e aí a defesa está, né, como tese defensiva, falando que não foi crime doloso contra a vida, foi sim crime culposo, por uma imprudência, por exemplo, o que essa tese número 5 está dizendo é o seguinte, ó, tem uma dúvida aqui, tem uma discussão aqui, no que diz respeito ao elemento subjetivo do dolo, ou seja, se foi com a intenção ou se foi sem a intenção, porque se foi com a intenção é dolo, se foi sem a intenção é culpa. Então, se foi com a intenção, vai ter que ser julgado no plenário do Tribunal do Júri. Se foi culpa, pode acontecer a desclassificação. Mas só vai acontecer essa desclassificação, isso é notório e no dia a dia a gente vê isso, quando efetivamente está muito claro que o sujeito não praticou o crime através de dolo, e sim por culpa. Porque se tiver qualquer dúvida, o que está dizendo o STF é que não é para o juiz decidir sobre isso. Ou seja, realizar a desclassificação. Então, o juiz teria que pronunciar o réu e deixar que os jurados, lá no plenário do Tribunal do Júri, após os debates, né, após toda a audiência ter acontecido, os debates orais acontecerem, os jurados deverão ser quesitados sobre a ideia se o crime foi praticado de forma dolosa ou culposa, tá ok? Então, caberia ao conselho de sentença, juiz natural da causa, deliberar, cada um com seu pensamento, né, julgar se é crime doloso, se é crime culposo. Tá? Isso que o STJ, nessa tese número 5, está falando. Nada impede que você trabalhe com essa ideia na primeira fase. Às vezes, e é muito comum isso acontecer, tá? Mas o que ele está falando aqui, o STJ está falando aqui, gente, intrinsecamente, no fundo de pano dessa história, o que a gente tem aqui? O princípio do indúbio pro réu. O princípio do indúbio pro réu aqui está escondido atrás disso aqui, porque se você fizer a leitura, se o juiz tem uma certa dúvida, né, se aconteceu ou não aconteceu, que não aplicaria o indúbio pro réu, e sim eles aplicam o indúbio pro sociedade. Porque é comum, já se criou uma ideia muito louca disso, e se pronuncia o cara, sob o manto de que quem deve decidir são os juízes naturais da causa. Tá? Não concordo muito, acho que se tem lá elementos para isso, o sujeito deve ser aplicado em dúbio pro réu. Inclusive, até nessa questão aqui do elemento subjetivo, se foi dolo ou culpa. Claro que o indúbio pro réu aqui não seria para absolver, mas no sentido de, tiro da gravidade do dolo e tiro da gravidade do risco de se jogar o cara no júri e jogo ele para um juiz singular para ele ir lá julgar, tá ok? Seria essa a ideia. Mas, na prática, o que está acontecendo? Joga o cara lá na cova dos leões, deixa ele se virar lá. Tá? Tese número 6. É nula a decisão que determina o desaforamento do processo da competência do júri sem audiência da defesa. Então, o 427 do Código de Processo Penal está falando de desaforamento. O que é desaforamento? Tirar o julgamento de uma determinada comarca, em um determinado local, jogar para um outro mais próximo. Quem fala isso, quem trata desse assunto, é o artigo 427 do Código de Processo Penal. Tem aqui os seus requisitos, se o interesse da ordem pública, ou reclamar, ou houver dúvidas sobre a imparcialidade do júri, ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento, o tribunal, tá, gente? Não é o juiz, o tribunal a requerimento, né, do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos
preferindo-se as mais próximas, tá ok? Então, aqui no 427 está dizendo o seguinte: tem problemas nessas situações? Alguém requeriu o desaforamento? Para ocorrer o desaforamento, tem que ter a presença de quem? Da defesa, tá ok? Então, tem que ter aqui, ó, é nula a decisão que determina o desaforamento do processo da competência do júri sem audiência da defesa, tá? Tem até a súmula 712 do STF, se a defesa não estiver presente, se a defesa não se manifestou e tal, se fizerem o desaforamento, vai anular, e, portanto, não vai ter. Vai ter que refazer esse ato, por exemplo, tá? Mas cuidado que a questão do desaforamento é uma questão cautelosa, tem aqui seus requisitos, como eu li, depois você dá uma lida no 427, que fala especificamente sobre isso. Tese número 7. Eventuais nulidades ocorridas em plenário do júri, decorrentes de impedimento ou suspeição do jurado, devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. Então, gente, olha só. Aqui, essa tese número 7 está falando o seguinte: é possível ocorrer alguma nulidade no plenário do júri referente ao impedimento ou suspeição de um dos jurados? Tá? Então, se você sabe que o jurado está impedido de participar do conselho de sentença, que ele é amigo, por exemplo, que ele é inimigo de uma das partes, você, quando esse jurado for sorteado, você, naquele exato momento que ele for sorteado, você levanta sua mão, excelência, pela ordem, a defesa está requerendo, né, que este jurado não participe do sorteio, não pode compor o conselho de sentença, porque ele está impedido por isso, isso, isso. Lembrando que você vai ter que provar esse impedimento ou essa suspeição, ok? De repente você tem fotos no Facebook que o cara está falando mal do réu e aí quer ser sorteado para condenar o cara, isso já é um problema sério e vai gerar nulidade. Então, seria uma forma de suspeição desse cara participar do júri, por exemplo, tá? Só tem um detalhe, isso acontece nesse momento. Aí, quando você fizer isso, se o juiz falar assim, não, doutor, não vejo nenhum impedimento, não vejo nenhuma suspeição, vou aceitar ele assim mesmo, e ele vai fazer parte desse número de jurados. Consignando na ata todos os seus argumentos, como eu já falei anteriormente, e caso seu cliente venha a ser pronunciado, se você for recorrer, quando você recorrer, o que você faz? Vai lá e, se foi pronunciado, você vai lá e apresenta um tópico, né, de nulidade sobre o que aconteceu ali, tá bom? Sob pena de preclusão. Gente, aqui ó, não fala, tá? Mas pelo posicionamento do STJ hoje, e até do STF, aquela linda frase que a gente escutava, né? Se bem que não tem essa definição na lei, mas a doutrina, a jurisprudência falava sobre isso. Olha, a nulidade no 564, 571 do Código de Processo Penal, lá tem, lá falando que é nulidade relativa, nulidade absoluta e tal. Nulidade relativa tem que ser arguída no momento oportuno, no tempo oportuno, sob pena de preclusão. A nulidade absoluta pode ser arguída a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, se você não tivesse arguído numa segunda instância, tivesse arguído essa nulidade absoluta no STJ ou no STF, deveria ser reconhecido. O problema é que hoje que eu digo já de um tempo para cá, e tal do princípio do prejuízo está tomando muita força. E essa é a minha crítica, né, em razão disso, né? Toma muita força e até nas nulidades absolutas, o Estado está transferindo para o réu a necessidade dele provar o prejuízo que ele sofreu. Então, me parece muito perigoso, me parece uma covardia para o réu e uma afronta ao devido processo legal e ao princípio da legalidade. Mas é o que tem acontecido. Então, você que estiver atuando, que vai atuar, é hora de você fazer todo o seu discurso caso você veja que está acontecendo isso, peça para consignar em ata. Ok? Beleza. Tese número 8. É absoluta. Olha aqui, absoluta, porque a lei a lei não, né? A doutrina veio trazendo essa diferença. É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. Gente, a súmula 156 trata lá dos quesitos, ou seja, no final do julgamento do plenário do tribunal do júri, os jurados serão quesitados, será realizado perguntas pelo juiz aos jurados
sobre determinados assuntos para que eles possam votar. Então, materialidade, autoria, se o réu deve ser absolvido, são quesitos obrigatórios, tá? Se faltar um desses quesitos, pode ter outros, se faltar um desses quesitos obrigatórios, porque vai depender do caso concreto, gera nulidade, aí sim, absoluta, porque o prejuízo é estampado, né, gente? Não tem como. Imagine o juiz deixar de perguntar se o réu deve ser absolvido. Porra, é uma loucura. E aí não teria essa opção condenando o cara, até por uma percepção negativa, omissiva, né, dessa informação do juiz, o cara cria na cabeça dele, porque tem um réu ali sentado sendo acusado, e acaba condenando ele. Então, a gente tem aqui a ideia de que, se for quesito obrigatório, tem até a súmula 156 do STF, a nulidade é absoluta. A defesa aqui não precisa nem provar o prejuízo. Também, se tivesse que provar, seria o fim do mundo. Tá? Fiquem atentos quando estiver atuando na questão prática lá no plenário do Tribunal do Júri. Na hora da quesitação, você pode já montar seus quesitos, tá? O promotor provavelmente vai montar o dele, mas quem vai montar quem vai decidir essa montagem é o juiz. Então, você pode explicar para o juiz que a elaboração X, Y, Z do quesito não está clara, que quesito A deve ser primeiro que o quesito B. Enfim, você pode fazer suas ponderações. Se tiver qualquer problema nesse sentido de quesitação, peça a palavra, peça para conseguir em ata os seus argumentos sobre as suas ponderações no que diz respeito à elaboração desses quesitos para eventual possibilidade de recurso, tá? Não deixe isso passar. Tese número 9. A gente está caminhando bem, né? Vamos só, caminhando bem. Tese número 9 fala assim, ó, após as modificações no rito do Tribunal do Júri, introduzidas pela Lei 11.689 de 2008, o quesito genérico de absolvição 483 não pode ser tido como contraditório em relação ao reconhecimento da autoria e da materialidade. Então, veja bem, lá no 483, naquele conjunto de quesitação, terminou a audiência, terminou os debates, os jurados vão ser quesitados, perguntados. No terceiro quesito, em regra, vem lá. O réu deve ser absolvido? Tem que ser assim, de forma afirmativa, positivamente, e claro e objetivo. O réu deve ser absolvido. Nunca pode ser o réu deve ser condenado, porque você já influencia os jurados a uma resposta negativa, portanto, em condená-lo. Então, nesse caso, ele está dizendo aqui, o STJ está dizendo o seguinte, ó, se tiver lá, né, no quesito, né, de absolvição, se esse quesito genérico de absolvição tiver alguma coisa que cause dúvida de forma contrária ao reconhecimento, né, da autoria e da materialidade, gente, vai anular o julgamento. Então, a pergunta lá é objetiva. O 483 até fala aqui para a gente, quer ver? Vou até abrir ele aqui para fazer a leitura para você. 483 fala assim, os quesitos serão formulados na seguinte ordem. Gente, a ordem do quesito está no 483. Se eu inverter essa ordem, gera nulidade, tá bom? E é absoluta. Hein? Pelo menos eu entendo que é absoluta. Vai que amanhã ou daqui a pouco você escuta alguém falando ou que o STF, o STJ tem reconhecido, o tribunal tem reconhecido. Mas hoje, isso aqui é absoluto. Então, 483, os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando-se sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação e se o acusado deve ser absolvido. Então, ó, tem que colocar lá, após o quesito da materialidade, após o quesito da participação dele ou autoria, vem lá, né, o réu deve ser absolvido? É isso que tem que perguntar. Não tem que criar uma frase imensa, dúbia, que deixa dúvidas sobre essa absolvição do cara. É isso aqui que eles estão falando e que gera nulidade nesse quesito. Então, você está lá sentado, vocês terminaram o trabalho, agora vai fazer as perguntas, o juiz vai montar os quesitos e vai perguntar para vocês se vocês concordam, a MP e defesa concordam, se tem alguma dúvida, vocês podem fazer as ponderações de vocês. Percebeu algo errado? É aqui que você tem que atuar imediatamente, tá bom? Tese número 10, né? Possíveis irregularidades na quesitação devem ser arguídas após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo juiz presidente, sob pena de preclusão. 571, inciso
8. Ó, nulidade. Então, o que ele está falando aqui? Em regra, isso aqui é uma nulidade o que é relativa, tá? Por quê? Porque se eu abrir o artigo 571, eu vou abrir ele aqui e vou ler para vocês, fala assim, ó, as nulidades deverão ser arguídas. Então, a lei está falando para você o momento oportuno que você tem que arguir a nulidade. Está na audiência, aconteceu alguma nulidade, é nesse momento que está falando. Então, o exemplo aqui, o cara elaborou, o juiz elaborou o quesito, você percebeu irregularidade, é agora levantar a mão, excelência pela ordem, tem uma irregularidade no quesito X, porque está assim, 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 deveria ser assado, assado, assado. Ok? Então, falo 571. As nulidades deverão ser arguídas. E aí ele fala até aqui para vocês já. 571, inciso 8. E 571, né? As da instrução dos processos da competência do tribunal no júri, a que se refere o prazo do 406, ok? Então, gente, é no momento. Olha o que ele diz aqui ainda para vocês, ó. As do processo sumário no prazo que se refere ao artigo 537, ser verificadas depois do prazo, logo depois da aberta audiência. Olha o que ele diz, ó. No julgamento, as do julgamento em plenário, em audiência ou sessão, logo depois que ocorrerem. Então, está dizendo aqui para você, tá? Então, 571, inciso 8º, tá ok? Está dizendo lá para você, ó. Isso aqui está acontecendo onde? Está acontecendo no plenário do Tribunal de Júri. Vocês estão reunidos ali no plenário, terminou o debate, foi feito o quesito, o juiz fez o quesito, leu o quesito, você percebeu que tem uma nulidade, excelência pela ordem, o quesito tal, está assim, está assim, está assim, está ruim por causa disso, 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 a defesa requer que ele seja refeito. Não, doutor, vou manter ele assim, porque eu acho que está bem claro, está perfeito, não vejo nenhum problema. Excelente, a defesa argue nulidade por força do artigo 571, inciso 8º do Código de Processo Penal, ok? E aí você já fica registrado ali, a sua nulidade, faça seus argumentos de fundamentos. Se depois você precisar recorrer, você tem um tópico aí para tentar anular esse julgamento, tá ok? Então, é importantíssimo, tá, gente? O momento de você arguir a nulidade. Então, para a nulidade, chama a sua atenção o artigo 564, 571, por exemplo, e o 571 traz para a gente os momentos em que você pode arguir essa nulidade, porque se não for arguído naquele momento, vai acontecer o quê? Preclusão. Não adianta depois vir reclamar, que os tribunais superiores vão falar, ó, o senhor perdeu a oportunidade de consignar o momento oportuno o requerimento de nulidade, não fez, precluiu. Já era. Tá ok? Então, é isso que diz aqui a tese número 10. Tese número 11. Olha quanto tempo interessante que você precisa ter. Isso aqui impresso na sua mão, você imagina que aconteceu uma nulidade lá na quesitação, você argumenta, a juiz, doutor, vou fazer segundo o meu entendimento. Silêncio, seu entendimento não mais coerente, conforme julgado do STJ, jurisprudências em tese número 78, tese número 10 diz isso, isso, isso. Então, eu estou argumentando agora para evitar preclusão, ok? É simples, tranquilo, não precisa ficar estressado. Costumo dizer e volto a falar, precisa gritar, precisa chorar, pular na mesa da cambalhota, fazer show, não. Mostra o conhecimento, o que está na lei, faz no momento oportuno e você já resolve o problema, tá? Se não resolver na hora, vai resolver depois, mas você está garantido que você fez o seu trabalho com técnica e qualidade. Tese número 11. É nulo o julgamento quando os quesitos foram apresentados com má redação ou quando forem formulados de modo complexo a ponto de causar perplexidade ou de dificultar o entendimento dos jurados. Então, o juiz, quando vai elaborar esses quesitos são coisas importantes, são perguntas que vão ser feitas aos jurados. Lembre-se, jurados são pessoas leigas que não têm conhecimento, então não adianta usar vernáculo pesado, carregado, que ele não entenda, ou perguntas, redação mal elaborada, que leve, né, a dúvida, ou que de um modo muito complexo. Não, as perguntas têm que ser objetivas, né, de forma clara. No dia tal, às horas tal, né, a vítima sofreu ataques, né, de disparo de arma de fogo, é isso, né? Fulano de tal participou, fulano de tal, enfim, perguntas assim, clareza, tá? Sob pena de nulidade.
E aí, reparem que esses quesitos vai acontecer no mesmo sentido, mesmo argumento que eu fiz lá na tese número 10, já mantém ele aqui na tese número 11. Percebeu que esse quesito está mal elaborado, está gerando dúvida, está causando prejuízo para o réu, o que você tem que fazer? Excelência pela ordem, é caso de nulidade esse quesito, está mal elaborado, está dúbio, está criando dúvida, está muito complexo, o seu linguajar aí pode gerar dúvida para o réu, para os jurados, e, portanto, o senhor deve reformular. Não vou reformular, a defesa requer arguir nesse exato momento por força do 571, inciso 8º, nulidade na formulação dos quesitos, ok? É isso aqui que está acontecendo. Súmula número 12, fala lá, o efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, súmula número 713 do STF. Então, veja bem, vamos imaginar que o seu cliente foi para júri, isso aqui é interessante, trata lá da matéria de recurso, muitas pessoas deixam passar esse batido, vamos supor, né? Até porque o 593, que trata lá da questão da apelação, né, fala que toda matéria, né, deve ser analisada de acordo com tudo, os recursos, né, interpostos deverão abraçar todos os temas a serem discutidos, tá? Então, veja bem, quando o juiz, né, fala, por exemplo, né, pronuncia seu cliente, você vai pronunciar, não, o juiz, o tribunal do júri decidiu decidiu pela condenação dele, por exemplo. Já teve lá toda a audiência no plenário, teve aquisitação, os jurados condenaram seu cliente, ok? O juiz aplicou a sentença, porque é ele que aplica a sentença no que diz respeito à aplicação da condenação, né, a quantidade de pena, regime, por aí vai. Os jurados só afirmam se ele deve ser culpado ou inocente. Os jurados entenderam que ele deve ser culpado, agora o juiz tem que elaborar a sentença. Elaborou a sentença, levou a sentença no plenário e ele vai perguntar, doutor, a defesa vai recorrer? Você pode responder, ainda vou pensar dentro do meu prazo legal, ou você pode recorrer. Falar, sim, a defesa vai recorrer. Você já está saindo dali intimado que seu prazo vai começar a correr no dia seguinte. Então, veja bem. Nesse caso aqui, tá? O artigo 593, inciso 3º, fala assim, das decisões do tribunal do júri, quando ocorrer nulidade, a pronúncia, a sentença for do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então, reparem que aqui, na lei, tem 4 itens em que você deve, né, no caso de condenação do seu cliente, lá no júri, deve, no momento da apelação, enfrentar. O que está sendo falado aqui? Dessa decisão do júri, portanto, né, lá do plenário, em que o cara foi condenado e agora você está recorrendo, tudo que você falar que você vai recorrer, você tem que informar antes quais assuntos você vai atacar. Porque o juiz pode perguntar assim para você, doutor, o senhor vai recorrer? Você, vou. Sobre quais argumentos? Aí você fala assim, só pela linha A do inciso 3º. Você está falando que você só vai recorrer em razão de uma nulidade posterior à pronúncia. Então, você ficou satisfeito com o resultado horrível que teve lá. Se você depois quiser recorrer, e depois se você fizer um fundamento, né, sentado, pensando, e pensou assim, poxa, eu poderia ter recorrido de outras coisas aqui. Você já limitou o seu recurso só à linha A. Então, o que eu te digo? Na hora lá, está todo mundo cansado, seja lá o que for, se você for fazer uma petição, você de recurso, porque a gente tem que lembrar que eu posso fazer uma petição de recurso, né? E depois vou apresentar as razões do recurso. Para isso,
Depois vocês podem entrar lá na plataforma, tem essas explicações detalhadas, ou eu posso apresentar tudo junto. Mas, em regra, a gente faz uma petição, fulano de tal é resignado com a decisão dos jurados e a sentença aplicada pelo juiz, vem recorrer, vem apelar em razão com os seguintes fundamentos, né? Com base no artigo 593, inciso 3º, aí você bota logo a linha A, B, C e D. O que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo para o juiz que eu vou recorrer de tudo. Então, o tribunal, quando eu fizer meus fundamentos, ele vai ter que olhar tudo, vai ter que olhar a questão de nulidade, vai ter que ver se a sentença do juiz-presidente feriu alguma lei, vai ter que observar se houve injustiça no que diz respeito à aplicação da pena, se foi muito mais alto que deveria, e vai observar se essa decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos. Pronto, você fechou todo o cerco de probabilidade, né, de omissão da sua parte. Tá? Então, isso que ele está falando aqui. Porque se você colocar que vai recorrer só por causa na linha A, por exemplo, e na linha B, não vai poder discutir a linha C e D. Porque se você fizer isso, o tribunal já rejeita. Fala, doutor, seu limite de recurso, como o senhor mesmo pediu, foi na linha A e linha B. Agora só vem fazer uma sustentação oral dizendo que o juiz aplicou uma pena exacerbada, eles não vão aceitar, tá? Então, cuidado com esse detalhe, porque senão você vai ter problema aí, tá? E aí é questão de preclusão, tá, né, gente? Tese número 13. Não viola o princípio da soberania dos vereditos a cassação da decisão do tribunal do júri, manifestamente contrária à prova dos autos. Aqui tem um problema aqui que tinha, né? Agora está um pouco mais pacificado, que era a ideia, né, da decisão dos jurados que reconheciam lá a prática do crime, o réu teria confessado o crime, mas o réu estaria pedindo perdão, portanto, os jurados assim o absolveram, mesmo que ele tivesse confessado. Então, é a chamada clemência, né? Bom, como os jurados eles julgam sobre a sua íntima convicção, sobre seus sentimentos, solidariedade, por aí vai, ele é livre, ele não tem que ficar restrito às questões jurídicas, ainda que ele reconheça que o cara matou uma pessoa matou a outra, se ele entender que é passivo dele julgar, né, no sentido de absolver, ele vai fazer, tá? O problema é que quando acontece isso aqui em favor da defesa, né, que o réu é absolvido, o MP recorre. A doutrina bate pesado nessa possibilidade aqui, porque aqui você estaria ferindo, né, o princípio da soberania. O STJ diz que não. O STJ não viola o princípio da soberania dos vereditos da cassação da decisão do tribunal do júri, manifestamente contrária à prova dos autos. Tem vários já julgados no sentido lá da clemência aceitando. Mas veja bem, para estar caracterizada a clemência, é óbvio que a gente tem que ter uma posição da defesa no plenário, como, por exemplo, o réu confessar o crime, né? Zé Carlos, se o réu não confessar o crime, se o réu falar que agiu em legítima defesa, mas o tribunal do júri, né, não estiver muito assim adepto a aceitar aquela tese de legítima defesa, eu posso também usar a clemência? Pode. Você pode fazer a sustentação da legítima defesa. Você não está, em momento algum, dizendo que não foi seu cliente que praticou o fato, mas você está dizendo que ele praticou o fato sob o manto, né, de uma excludente de ilicitude. Porém, se os jurados não entenderem, que vocês, jurados, possam ofertar ao réu a clemência, o perdão, né, em razão da solidariedade humana, porque não caberia a ele agir de outra forma, e por aí você vai discorrer. Então, é possível essa questão aqui de você discutir. Mas é certo que tem várias decisões que o réu foi absolvido, que o Ministério Público recorreu, dizendo que aquela absolvição foi contrária à prova dos autos, e aí os tribunais vêm e anulam o julgamento e mandam o réu de novo a júri. Uma covardia, porque fere, sim, o princípio da soberania. Os jurados, eles são informados de tudo que está acontecendo, estão ali prestando atenção, então, portanto,
Se eles decidiram absolver ou se eles decidiram condenar, gente, não caberia aqui ter que quebrar essa soberania, né? Por isso que eu falo, que eu venho escrevendo, pensando sobre isso, é que eu acho que os jurados deveriam deliberar sobre esse assunto. Mas fiquem atentos quanto a isso aqui, tá? Vocês podem sim discutir isso, ainda vai ser muita discussão, mas fiquem atentos nas suas teses. A tese número 13 fala, número 13, né? Número 14 fala assim, ó: a soberania do veredito do Tribunal do Júri não impede a desconsideração da decisão por via de revisão criminal. Aí veja bem, o júri revisão criminal. Primeira coisa, revisão criminal no nosso estado, no nosso país, só cabe em benefício do réu. Entendeu? Se o réu praticou o crime, foi absolvido por algum motivo qualquer, transitou em julgado, o Ministério Público descobre que foi ele que praticou, não pode, tá, abrir um processo através de uma revisão criminal. Porque não existe revisão criminal, pelo menos até hoje, em favor da sociedade. Se o Estado falhou, não trabalhou direito, não conseguiu provar, portanto, assuma os seus erros. Então, nós teremos um culpado andando livremente. Se o réu, né, foi condenado e, com o passar do tempo, se descobre uma filmagem que não foi o réu que praticou o crime, temos provas novas, temos elementos, requisitos estampados, nesse caso concreto, para ingressar com uma revisão criminal, anular esse julgamento e levar o júri, ou levar o sujeito a julgamento, ok? Ou até, né, dependendo do caso concreto, acho que seria até uma idiotice. Imagine que tem uma filmagem lá do cara executando. Porra, não dá para, se você for pensar em abrir um processo contra esse réu que tem uma revisão criminal, o juiz vai ter que rejeitar a denúncia, né, gente? Porque não foi ele que praticou o crime. Então, você resolveria a vida do cara aqui. Então, a revisão criminal, nós teríamos de um lado o princípio da soberania e o princípio da inocência. O que pesa mais? Uma decisão equivocada, não porque os jurados erraram, mas porque foram levados a erro pela ausência momentânea da prova correta, ou a inocência do cara que agora é provada, que deve prevalecer? Deve prevalecer a inocência. O Estado, o direito não está aqui para praticar injustiça. Então, nesse caso aqui, fica elaborado a possibilidade da revisão criminal, tá? Da revisão criminal em favor do réu, mesmo se tratando de decisão proferida pelo Tribunal do Júri. Então, o princípio da soberania ele é flexibilizado em razão, né, até pela ponderação dos interesses constitucionais, porque são duas questões constitucionais. O princípio da soberania está lá na Constituição 38, o princípio da presunção de inocência também está na Constituição, a legalidade, por aí vai, a gente está, dignidade da pessoa humana, tudo isso está lá. Eu tenho que ponderar o que é mais benéfico para o réu e até para questão de justiça. Bom, é rever essa decisão dos jurados e, no caso, absolvê-lo lá, anular esse julgamento e, dependendo do caso concreto, vai até já fazer uma absolvição, porque não tem como, eu não vejo você, por exemplo, o cara foi condenado porque disse que os jurados entenderam que foi ele que praticou o crime. Daqui a pouco veio uma filmagem, 10 anos depois vai aparecer a filmagem que foi uma outra pessoa. Você tem que fazer o quê? Anular essa decisão e colocar o cara em liberdade e vai o Estado processar ele de novo? Não tem nem como processar ele de novo, porque não tem os requisitos da ação penal, né? O fato seria até atípico, a gente vai processar ele por quê? Aliás, ele que vai processar o Estado. Então, essas aqui são as teses que compõem a edição número 78, que fala aqui do Tribunal do Júri, tá? Super importante você manter essas teses atualizadas na sua cabeça, nos seus estudos. De vez em quando é bom você estar olhando essas teses, porque mudam, às vezes pode até mudar, tá? Vai ter um comportamento diferenciado nos julgados. São vários julgados. Voltando a lembrar vocês, essa ideia do STJ é dar uma direção para todos que trabalham, no sentido que facilitar o trabalho das pessoas, que o STJ tem um posicionamento referente àquele tema. Tá? Volto a falar, não é uma tese
vinculante, não são jurisprudências com repercussão geral, de repercussão geral. Pode ser que alguma sim, outra não, mas a regra ali não tem muito. Mas te dá uma direção de como você pode se comportar e até nas suas provas você, às vezes, conseguir fundamentar bem a sua prova, tá? E no caso prático, eu falei, levar a sua questão, levar essas teses lá impressa vale super a pena, tá? Então, esse aqui fica o nosso estudo aqui sobre isso, sobre sistemas. Tem outras teses que eu vou estar falando. Lembre-se, martinsbrito.eadplataforma.com, nossa plataforma de cursos jurídicos, professor@josebrito.com.br, nosso e-mail. Você tem todas as informações aí. Grande abraço, bons estudos.